Saúdo a todos com a paz gloriosa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mais uma vez, uma alegria muito grande podermos, nesta data de hoje, estarmos aqui, dando início a mais uma lição Betel, lição de número, ano 31, lição de número 119, marca aqui na placa, na capa. São 119 lições já que nosso Instituto Betel, nossa editora Betel, tem lançado. Eu tenho o prazer, graças a Deus, de ter participado de todas. 119 lições. O título da nossa lição de hoje é Os Atributos de Deus. Então nós vamos, através dessas 12, 13 lições que estão aqui, essas 12, 13 aulas que estão aqui nesta lição, nós vamos falar sobre os atributos de Deus, sobre Deus, conhecer a Deus, como Deus se revelou, o Deus Criador, o Deus Santo, o Deus de Justiça e assim sucessivamente. Para nós, nos sentimos muito honrados, muito alegre, aqui na primeira lição nós estamos apresentando, na primeira aula nós estamos apresentando essa lição gloriosa, né? Conhecendo, aqui na capa diz assim, conhecendo a natureza de Deus, o caráter e a supremacia do Deus das Escrituras, do Deus Salvador da humanidade, do Deus autor das Escrituras, porque as Sagradas Escrituras, ela não foi escrita pelo homem, até porque se fosse escrita pelo homem, ela já tinha se autodestruído, já não haveria mais a Escritura, não existe nada que o homem tenha escrito e que seja para sempre. Por exemplo, a Bíblia, ela começou a ser escrita mais ou menos 1500 anos antes de Cristo. Então, um período aí de 1,5 século demorou para se escrever, porque ela começa com Moisés, o primeiro autor da Bíblia, 1500 anos antes de Cristo aproximadamente, e ela fecha, o último autor da Bíblia, com João, o apóstolo, lá aproximadamente no ano 100 depois de Cristo. Então ela tem um período de 1500 anos, e nesse período de 1500 anos que ela foi escrita, ela teve em média 40 autores diferentes. E nós observamos que se fosse o homem que houvesse escrevido a Bíblia não existiria mais. Por quê? Porque um período de 1500 anos, pessoas diferentes escreveram. Alguns foram reis, outros príncipes, outros foram pescadores, outros foram boiadeiros. E, no entanto, a Bíblia tem o mesmo pensamento. A Bíblia ela não tem pensamentos diferentes. Ela tem uma mesma ideia, ela tem o mesmo sentido. Por quê? Porque o autor da Bíblia é Deus, o homem foi o escritor, o Espírito Santo é quem conduziu ela até nós. Então, a palavra do Senhor não tem o homem que consiga destruir. Houve homens que tentaram destruir a Bíblia em toda a história da humanidade, mas até hoje não conseguiram nem destruir e nem contradizer. No século IV, mais ou menos, 3 para 4, o imperador chamado Diocleciano, foi, se eu não me engano, a última das perseguições, houve mais uma de 2 anos, mas a Diocleciano durou 10 anos, de uma perseguição muito ferrenha, e ao final desses 10 anos, ele cunhou uma moeda em comemoração à destruição da Bíblia, a destruição de todos os manuscritos da Bíblia que existia. Mas
para a surpresa de Diocleciano, ele não conseguiu destruir a Bíblia. A Bíblia está aí até hoje, perfeita, por mais que ele perseguiu, comemorou a destruição de todos os manuscritos, mas não conseguiu. Lá no século 17, se não me engano, por ali, 18, um escritor francês chamado Voltaire, escritor iluminista, né? Acho que está século 18 mais ou menos, ele chegou a dizer que após a sua morte, a Bíblia deixaria de existir. Mas Voltaire morreu, e quem não estuda filosofia ou história não sabe quem foi Voltaire. Mas a Bíblia está aí até hoje, a Bíblia nunca parou de existir. Então isso significa o quê? Que o autor da Bíblia é Deus. Falando-se dos atributos de Deus, falando-se de conhecer a Deus, como nós conhecemos a Deus? A Bíblia nos apresenta a Deus. Por isso Deus é quem cuida da sua palavra. Salmo 119, versículo 89, o salmista chega a dizer: para sempre, ó Senhor, a tua palavra está no céu. Então é por isso que o homem não destrói. É porque ela não pertence ao homem, mas pertence a Deus. Ela não é a palavra do homem, mas é a palavra de Deus. Amém? Maravilha, graças a Deus. Nós temos hoje então o tema especial de nossa primeira lição. Nós temos 10 lições. A primeira nossa, o tema é: Deus se revelou à humanidade. Deus se revelou à humanidade. Então Deus está se revelando. Nem vamos nos atentar aos demais temas, são cada um melhor que o outro, né? Vamos nos deter ao nosso tema. O nosso tempo passa muito rápido. Então Deus, o tema de hoje, lição de número 1, hoje é dia 4 do 4 de 2021, nossa primeira lição. Nós estamos com esse tema maravilhoso: Deus se revelou à humanidade. Nós temos como texto áureo da nossa lição: porquanto o que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta, porque Deus lhe manifestou. Coisa linda, Deus lhe manifestou. O que pode conhecer, porquanto o que se pode conhecer, né? O que se pode de Deus conhecer, nele se manifesta. O apóstolo Paulo falando, né? Romanos 1,19. O que se pode conhecer de Deus, neles, na humanidade, se manifesta. Manifestar significa aparecer. Então, o que se pode conhecer a Deus, Deus se manifestou ao homem. Deuteronômio 29 fala que existe coisas que não é para o homem conhecer, existe coisa que é para Deus. Porque nós, com a nossa mente finita, não temos condições jamais de conhecer e de entender, até porque a nossa linguagem é humana, a nossa linguagem ela é temporal. Nós só entendemos e só compreendemos aquilo que está relacionado ao nosso tempo, ao homem, à criação. Deus é além disso. Ele não está, Ele é eterno. Né? Nós conhecemos o que é da criação. Nós conhecemos o que é do tempo. Deus é atemporal. Então, é por isso que o que se pode conhecer de Deus, nele, no homem, Deus se manifesta e Deus se manifestou. E o nosso tema é: Deus se revelou à humanidade. Ele se auto-revelou à humanidade. Como Deus se revelou? Pelo menos, dentre outras, nós temos pelo menos duas maneiras que Deus se revelou. Como? Primeira, pela natureza. Segunda, por Cristo Jesus. E teremos também a terceira aqui, que é o nosso primeiro tópico, que o Antigo Testamento revela a Deus através dos seus vários nomes que Deus tem. Então, em primeiro lugar, Deus se revelou pela natureza. Salmo 19, versículo 1 diz assim:
que a natureza anuncia a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Então, a natureza anuncia, né, as obras de Deus. Deus se revela pela sua natureza. Partindo-se desse princípio, é muito mais difícil você provar a inexistência de Deus do que a existência de Deus, porque a natureza revela a glória de Deus e o firmamento a obra das suas mãos. A perfeição da natureza, a obra artística da natureza, o firmamento da natureza, representa que existiu um artista, que existiu um construtor e que existe ainda um construtor que controla e que mantém essa natureza firme, que mantém o sistema solar, que mantém a natureza funcionando, que segura a Terra nas suas mãos, o espaço, o universo. Para termos uma ideia, se o Sol se aproximar da Terra, o ser humano morre queimado. Se distanciar da Terra, congelado. Se aumentar o movimento de rotação da Terra, a velocidade da Terra no seu próprio eixo, o mar invade a Terra. Se diminuir esse movimento de rotação da Terra, o ser humano morre por falta de ar, porque tem um equilíbrio de oxigênio, não me lembro agora a porcentagem, quase em torno de 25%, no ar. Então, o que é isso? Isso é a natureza revelando um Deus verdadeiro, criador e que controla tudo. Os céus anunciam a glória de Deus e o firmamento as obras das tuas mãos. Primeiro ponto. Segundo ponto, o nosso tema é Deus se revelou à humanidade, não é isso? Então, primeiro ponto, como Deus se revelou à humanidade? Primeiro, pela sua natureza. Segundo, por Jesus Cristo. Jesus Cristo veio ao mundo 2000 anos atrás, revelar Deus, apresentar Deus aos homens. Porque ele mesmo diz, quem me vê a mim vê o Pai. João 1, a partir do versículo 1 está escrito, no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Então, no princípio era o verbo era Deus, né? Se no princípio era o verbo era Deus, ele está apresentando, né? Ele está apresentando a Deus, a humanidade. Jesus, quando ele nasce de mulher, né? Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, foi para apresentar a Deus, confirmar a Deus à humanidade. O profeta Isaías, né, já havia prometido, um menino nasceu, já havia 700 anos atrás, o profeta Isaías já havia profetizado que iria nascer aquele que ia apresentar a Deus. Quando ele diz, um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o principado está sobre os seus ombros, o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Então já estava falando daquele que vinha apresentar e que vinha revelar Deus à humanidade, que vinha apresentar Deus à humanidade e que vinha oferecer sua vida a favor da humanidade. Glória a Deus. Então, primeira coisa, como Deus se revela à humanidade? Pela natureza. Se a natureza não tem como o homem negar Deus. Somente pelo firmamento, pelo design que fala, pela obra da natureza, não tem como o homem negar Deus. É muito mais difícil o homem ser ateu, negar a inexistência de Deus, do que a existência de Deus. Por quê? Porque a natureza revela a glória de Deus, o firmamento revela a obra das suas mãos. Segundo lugar, Deus se revela ao homem, Deus se apresenta ao homem por Cristo. Quando ele enviou seu filho, ele se apresentou ao homem. Quando Tomé falou, mostra-nos o Pai, ele falou, quem vê a mim vê o Pai. Então ele se apresenta ao Pai, né?
E ele vem, se apresenta e chama o homem a si mesmo. Vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, né? E aprendei de mim, né? Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. O Antigo Testamento também se apresenta a Deus, aqui ainda no nosso primeiro tópico da nossa lição, de várias maneiras. O Antigo Testamento ele apresenta a Deus pelos seus vários nomes. Gênesis 17:1. Deus chega para Abraão, no Antigo Testamento, e diz: Abraão, eu sou o Deus Todo-Poderoso, eu sou o El Shaddai, anda na minha presença e ser perfeito. Então ele se apresenta a Abraão como o El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. Ele se apresenta a Agar quando estava com seu filho ali no deserto, Ismael. Quando ela foi expulsa da casa de Abraão por Sara, ali acho que Gênesis 21, quando Sara expulsa ela, ela está ali longe, uns 200 metros, diz ali um tiro de arco, o texto fala de distância do seu filho, ela ouvindo o seu filho chorar, porque não tinha água mais e não tinha comida, então ela sentou embaixo de uma árvore, distância de um tiro de arco, que é em torno de uns 200 metros, e ela falou: vou ficar aqui para não ouvir a voz do menino e vou chorar. E ela começou em prantos também para não escutar a voz do menino, e de repente o anjo bradou, se revelou para ela e disse a Agar: eu sou o Deus que vê. Deus que vê na expressão hebraica é El Roi, o Deus da vista. Eu vi a necessidade sua, eu vi o choro da criança e o anjo apareceu. Então não existe quando estiver as coisas difíceis para você estiver no deserto, não tiver água, não tiver pão, saiba que o Deus da vista, o Deus que vê a sua necessidade, ele está presente. Eu sou El Roi, mas a maneira que ele se apresentou: El Roi, o Deus da vista, El Elyon, Jeová Jireh, o Deus da providência, Jeová Nissi, ele se apresentou, o Deus é a minha bandeira, como no exército de Israel, Jeová Shalom, o Deus é a minha paz, e aí vai, Deus também se apresenta. O Antigo Testamento apresenta Deus dessas várias maneiras, mas principalmente Deus é apresentado, né? Deus se revela pela sua natureza, pelo seu Filho, e o Antigo Testamento lhe apresenta pelos seus vários nomes. Esse é o nosso primeiro tópico. Nosso tempo já passou, vou finalizar aqui rapidamente o segundo e o terceiro tópico da nossa lição. O segundo tópico diz assim: um conhecimento além do intelectual. Nosso tema qual que é? Deus se revela à humanidade. Aí as divisões do nosso tema. Primeiro tópico, a revelação de Deus. Aí vem, ele se revela através da natureza, ele se revela através de Jesus Cristo, e o Antigo Testamento apresenta Deus pelos seus vários nomes. Esse é o primeiro tópico. Segundo tópico, a necessidade de crescer no conhecimento. Então, a necessidade de crescer no conhecimento. Como crescer? O 2.1, um conhecimento além do aspecto intelectual. O 2.2, um conhecimento para andar digno, um conhecimento para viver frutífero. Conhecer a Deus é isso. Em primeiro lugar, ele é um conhecimento além do intelectual. Por quê? Porque conhecer a Deus vai além do aspecto intelectual, ou seja, Deus é espírito e não se investiga a Deus nem pela ciência, nem pela filosofia. Pode até se fazer por aí, mas não vai encontrar Deus, porque Deus se acha pela fé. Terceiro tópico, alguns resultados de conhecimento de Deus. Resultado agora nós estamos falando. No segundo tópico nós falamos sobre a necessidade de crescer no conhecimento, né? E esse conhecimento ele é um conhecimento além do conhecimento intelectual. Agora no terceiro tópico, os resultados de conhecermos a esse Deus, de ter esse conhecimento espiritual. Primeiro resultado, crescimento espiritual. Você cresce espiritualmente conhecendo Deus. Por que crescimento espiritual? Porque ao homem natural, ele não compreende o caminho do Senhor. Ele não compreende os caminhos do Espírito. Porque 1 Coríntios 2,14, o homem natural não compreende as coisas do Espírito Santo, porque elas são discernidas espiritualmente.
Então, o primeiro resultado aqui do tópico 3 e último, de conhecer a Deus, crescimento espiritual, Oséias 6:3, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. O 3.2, segundo resultado, ter confiança em quem conhece. Eu só tenho confiança naquele que eu conheço. Se eu apresento um amigo, esse é meu amigo, nele eu confio, pode confiar nele. Então você tem confiança em quem conhece. Terceiro resultado, a sabedoria adquirida com o conhecimento. Quem conhece se torna sábio. Quem ganha a alma, sábio é. Provérbios 11:30. Quer se tornar sábio? Prossiga no conhecimento de Deus. Eu agradeço muito esta oportunidade e desejamos estar aqui mais vezes aprendendo e falando um pouquinho mais da palavra do Senhor. Que Deus abençoe, que tenha uma boa semana e medita nessa palavra de Deus, leia a lição, porque é através desse conhecimento é que nós vamos ter resultado de crescimento espiritual, confiança em Deus para passar as dificuldades e nos tornar um sábio na palavra do Senhor. Amém? Deus abençoe.